arrogante? É como eu falei, né? Ele sempre vem com uma demanda. Então a gente olha para a demanda que ele traz. É problema conjugal, é familiar, é do trabalho. Então a gente precisa avaliar. Não tem, quando a gente estuda na psicologia, a gente estuda a teoria. A prática é totalmente diferente. A gente precisa se conectar com o paciente. A gente precisa entender o que que ele quer. Por isso é importante a escuta, é importante você entender a linguagem corporal para você ver se ele está mentindo, se não está mentindo. Se possível, trazer pessoas da família também para fazer terapia, principalmente quando é casal, né? Para você ouvir o outro lado. Isso não acontece na primeira sessão. Então, assim, quando vem qualquer pessoa, tanto transtorno de personalidade narcisista, seja lá o que for, a gente primeiro trata a demanda e aí a gente vem entrando com a psicoeducação para que ele comece a identificar os traços nele. Cada uma de nós trabalhamos com uma abordagem, né? A irmã Verli tem a abordagem dela, a irmã Elizabeth, a dela também, e eu tenho a minha. Mas todas elas levam para um só caminho, que é o caminho da cura, da ajuda, né, do acolhimento, não só dele, mas também com os demais que convivem com ele. Mas no momento em que, assim, as irmãs não têm, né, pacientes com esse transtorno, eu tenho, né? Então eu posso falar para vocês com propriedade, eles também sofrem, né? Os que são despertos, os que percebem o estrago que é causado por conta das atitudes dele, quando eles entram realmente no autoconhecimento, é difícil? É, mas é 1%, existe. Isso existe, gente. A gente não pode perder a esperança. Isso existe. Então, a gente precisa ter cautela com eles. Tudo que a gente falar pode depois voltar contra a gente. Profissionalismo, ética e respeito. Então, se ele é vítima, se ele é arrogante, se ele for o que que ele seja, né? Então, nós temos que ter o compromisso com o compromisso com a cura, a ética, o respeito, cautela triplicada, né? Como eu falei, tudo que a gente falar pode se voltar contra a gente e fazer o nosso melhor. Em cada sessão é um avanço, eles somem, depois voltam. Então a gente tem as nossas técnicas para que eles possam, para que eles continuem, né, na terapia. E acontece, ele dá um tempo, aí depois vem a mãe, vem o pai, vem a mãe, vem a esposa, vem a irmã. Então, as pessoas que sofrem com isso também procuram ajuda e muitas vezes indicada por eles, que é o mais impressionante, é o mais interessante. Mas é basicamente isso. A gente Irmã precisa entender a Elizabeth, demanda dele. Irmã Elizabeth, como que a irmã lida, né? O que que a irmã daria como um conselho, né? Já tratou o narcisista, às vezes não é o narcisista, vou responder como lidar com a pessoa que se vitimiza e com o arrogante. É necessário, quem perguntou, que todas as questões, né, as perguntas, primeira coisa, a pessoa precisa fortalecer sua identidade, quem é ela, que lugar você ocupa nesse relacionamento, na sua vida, no ambiente profissional, no ambiente que você é inserida. Primeira coisa, né? Por quê? Porque ninguém procura o outro por acaso. Sempre tem um propósito, né? Num relacionamento, por exemplo. Sempre tem um propósito. Um é o espelho do outro. Então, por isso, a necessidade de entender, trazer para a consciência quem é você, a sua identidade, o que você está fazendo nesse relacionamento, o que te fez procurar essa pessoa, né? Não foi por acaso. Então, a primeira coisa é essa. E depois, ir trazendo durante o tratamento, ressignificando as feridas emocionais, porque a maior parte das vezes tá sempre ali. A carência, tanto do homem quanto da mulher, às vezes é a mesma. Só mudou de figura e mudou
de contexto ali na questão da... Por que que ele se sentiu... sempre é abandono, rejeição, né? Onde a pessoa se vê vítima, mas ao mesmo tempo ela também enfrentou isso lá na primeira infância, né? Já tem de caso que já veio da gestação, onde a mãe também, né, se via perdida na vida, né? No caso, não sabia que caminho seguir, e aí a filha se também se vê perdida na vida, né? No caso, não sabe por onde vai, por onde ela qual a importância, né? Hoje mesmo eu atendi. Qual é o propósito? Não sei qual é o meu propósito aqui na Terra, não sei qual é o meu propósito aqui na vida, né? Então, que a gente ouve muito. Eu vim para cuidar do outro, eu vim para cuidar do meu marido, eu acho que eu vim para cuidar dos meus irmãos, eu vim para cuidar da minha mãe. Então, própria pessoa, ela se enclausura naquele papel e não vê saída, né? Então, onde a gente vai trazendo, olha, vamos um passo de cada vez, né? Vamos se organizando, vamos vendo o que que você pode fazer nesse relacionamento, na sua vida em primeiro lugar, para você se autovalorizar, resgatar o amor próprio, qual é a sua fonte de felicidade, né? Resgatar essa identidade e a fonte de felicidade que não pode ser no outro. A felicidade está em você, né? O outro vai complementar na situação e não, mas foi ele que tirou a minha felicidade e eu vivo para sofrer. Será que é isso mesmo? Então, onde a gente vai, né? Trazendo para que a pessoa não se sabota mais, porque ela aprendeu também a se sabotar nessa disfuncionalidade que teve no ambiente e que a pessoa também manipulou, né? Então, é mais nesse aspecto. E respondendo, né, no meu ponto de vista, aquele que se faz de vítima, é a hora de você tratar ele. Aproveita que ele está vítima, que ele está se fazendo de frágil e chega para ele, e, como eu falei, nunca contraria, nunca vai Sim, contrariar ele, não. Você diz assim, nossa, realmente, você não está bem, você precisa de ajuda, e nesse momento você marca o psiquiatra para ele. Se você já identificou, se ele já deu todos os sinais de que ele é narcisista e ele está se vitimizando, pode ter certeza, porque ele está se sentindo encurralado. Principalmente se toda a família ao redor dele começar a se tratar, começar a procurar ajuda, a primeira coisa que ele vai fazer é se vitimizar, porque ele não pode ser desmascarado, então ele vai se vitimizar. E é nesse momento que você aproveita, que você entra nessa oportunidade e coloca ele para fazer um tratamento. Mas já coloca ele no psiquiatra. O psiquiatra já vai começar com o primeiro passo, que é para ele acalmar, e aí segue com a terapia. Aí entra em terapia. Então, aproveitar desse momento, nunca chegar e contrariar, você está se fazendo de vítima, nunca querer conflitar, não entrar em conflito com ele. Jamais entre em conflito com o narcisista, porque você vai sair psicologicamente machucado, para não falar, talvez, em outras situações piores, né, irmã Elizabeth? Então, nunca entrar em conflito, né? Tentar. Aproveita que ele está nesse momento de vítima, e normalmente esses momentos vão acontecer se a família estiver buscando ajuda, ele vai ser a vítima, vai ser o coitadinho, o abandonado, e vai começar a passar isso para os outros. Então, é nessa hora que você vai aproveitar para colocar ele, buscar ajuda com um profissional. Esse é o meu conselho para quem já tem um narcisista diagnosticado como narcisista, e é um profissional que dá esse diagnóstico, não você pegar no Instagram, no YouTube, quais são os traços narcisistas, começar a colocar ali, então fulano não. A gente já falou bastante sobre isso, né? De sair rotulando. Então, é nesse momento. E o arrogante é aquele que você não pode dar resposta. Você nunca responde. Você devolve a pergunta. Nunca responde. A hora que ele tiver aquele ataque de fúria, que ele explodir, que ele falar, deixa. Baixa a tua cabeça e faz de conta que você está sofrendo com tudo aquilo que ele está fazendo. Sabe por quê? Porque isso vai alimentar, isso vai fazer ele se sentir bem. E se você contestar, se você afrontar ele, ele vai piorar, vai ser apagar fogo com combustível. Vai aumentar, vai fomentar e no final você vai ser machucado.
porque para ferir o ego dele é muito difícil. É muito difícil de um narcisista diagnosticado, um narcisista mesmo com transtorno. Então, a hora que ele estiver dando ataque de fúria, você baixa a cabeça, faz de conta que nada, e depois passa-se o tempo, quando baixar a adrenalina dele, quando ele estiver nas suas condições normais, psíquicas, você pergunta: você se sentiu bem com isso? Não dá uma resposta, devolve a pergunta. Você se sentiu bem com isso? Quanto isso te faz bem? Pronto. Se vê que isso vai gerar uma nova discussão, encerra. Não tem que discutir, não tem que afrontar. Essa é a grande verdade. Ah, e eu vi uma pergunta aqui que é bem interessante, mas como conviver, né, com a pessoa assim, o que fazer? É por isso que é importante buscar ajuda, porque ninguém vai dizer aqui, larga dessa pessoa, não vai ter jeito. Precisa ser analisado. A gente precisa entender por que ele está, né, tendo esse comportamento, e desde quando ele tem esse comportamento, e será que você também não colabora para que ele tenha esse comportamento? O que Sim. até hoje, não culpando, não trazendo a culpa para você, mas vamos pensar, será que a gente ficou junto e ele já tinha algumas coisas, e depois, o quanto você também participou disso para chegar até esse ponto? Né? E eu sei que muitos aqui vai dizer assim, tem uma questão espiritual, né? Também isso é bem complexo para a gente responder, né? Aqui a gente não quer trazer esses temas aqui, É mas a porque gente cada precisa, caso é um caso, né? cada caso é um caso, né? Então é isso. E outro perigo também, Verli, que a gente encontra, quando a pessoa, a vítima, começa a desabafar com as pessoas com transtorno, é muito perigoso, porque tudo ele vai usar contra você. Então, não desabafe a sua dor, não entra no jogo da culpa. É preciso o quê? Retomar o controle, a autorregulação das suas emoções. Por quê? Por quê? Porque ao invés de você estressar, né, você vai ter autorregulação também, você vai se conhecendo. Porque se você, como a Verly disse, se você retaliar, se você querer se vingar, vai piorar. O narcisista, ele vai fazer pior. Sim. Então, não entra no jogo dele. É E preciso também se tem tratar. aquele que faz o jogo do silêncio, né? Não vou falar com você, né? Sim, Tem isso, não falo com você, faz ali a greve de silêncio, né? Faz o silêncio, fica sem falar, sem dar resposta, né? Para a pessoa, e a pessoa fica sem saber o que eu fiz, o que não fiz. É exatamente isso que ele quer, te desestabilizar, fazer com que você perca teu autocontrole. E isso é muito importante, gente. O autocontrole, ele é muito importante. Depois, se você quiser chorar, chora depois, mas naquele momento ali é importante você respirar, deixar o teu cérebro bem, com bastante oxigênio, para você ter raciocínio lógico, porque tudo que ele quer é te desestabilizar, para depois para dizer que você é a doida, para dizer que você é a louca, você gritar mais alto que ele, tudo isso, é isso que ele espera de você naquele momento, né? Ou ela espera de você naquele momento. Né? O que a gente precisa é desarmar ele. Como que desarma? Não respondendo da mesma forma, não agindo da mesma forma que ele age. Se Narcisista eles tem amor perceberem, por filho? Depende. Pode falar, Débora. se eles perceberem que o silêncio está te afetando, quanto mais eles percebem, mais eles vão te dar o silêncio, né? E também para você tem uma teoria que se chama teoria da pedra cinza. O que a pedra cinza faz? Nada, né? Então, para você combater também o narcisista, você também pode entrar nessa questão da pedra cinza, né? Depois eu posso até mandar para vocês no grupo o que é essa teoria. É de você não fazer nada. Eu vi aqui no chat de uma pessoa que colocou, quer dizer que a gente tem que suportar tudo? Não. Cada caso é um caso, como a irmã Elizabeth falou. Quem calça o sapato é que sabe aonde ele aperta. Tem pessoas que vivem, tem casais que vivem um relacionamento extremamente abusivo, ou ele ou ela são narcisistas e não conseguem sair por causa dos filhos, porque são dependentes financeiros, né? Nessa questão religiosa, a igreja vai condenar, vai julgar, vou perder meu cargo. Então tem muita coisa em jogo.
Então, é algo que você precisa analisar bem antes de qualquer decisão que você vá tomar. Mas o que você precisa fazer é trabalhar a sua autoestima. E na terapia, você vai aprender tudo. Na terapia, você vai aprender a ter amor próprio, autoestima. Você vai entrar no processo de autoconhecimento, entender o porquê que você atraiu ele, porquê que você foi uma presa fácil para ele, porque tem essa questão também. Por isso que a gente falou que é um assunto muito vasto, né? São muitas coisas que precisam ser abordadas. Que ele te viu como uma possível vítima? O que que você tinha de interessante para ele que iria alimentar o ego? E aí a gente volta também na sua infância, né? Você foi oprimida, você tem pai ou mãe narcisistas, é um comportamento comum para você, as atitudes dele. Então, na terapia, você vai entender isso também. E o principal que eu percebo muito é que a maioria são mulheres, né, que são vítimas. Isso é um transtorno que acomete mais homens. Então, você precisa se isentar da culpa. Tudo que ele falar para você, não leve para o seu coração. Busque ajuda, busque terapia, qualquer tipo de abordagem que você vá se identificar, para você tirar esse peso de você, para que você se veja como uma pessoa. Muitas mulheres, elas acabam esquecendo de si mesmas porque se dedicam muito ao companheiro que tem esse transtorno, né? Porque eles têm um poder de manipulação muito grande, de controle, né? E o que no início eram flores, porque no início eles são perfeitos, são os príncipes encantados, né? Eles te colocam no pedestal, te fazem você se sentir a mulher mais incrível do mundo. E aí, quando começa o ciclo, né? E vem o segundo ciclo, que ele começa a te falar mal de você, fala do teu corpo, fala do teu cabelo, fala das tuas vestes, começa a botar defeito em tudo que você faz. E por último, o descarte, né? Que começa com o silêncio, traição, e aí você começa a se sentir culpada. Será que o problema está em mim? O que foi que eu fiz para ele? Mas no início era tudo tão perfeito. E aí você muitas vezes entra em depressão porque você acha que o problema é com você, mas o problema não é com você. O problema é ele que não tem responsabilidade afetiva, é ele que não sabe. Muitos narcisistas não ficam casados muito tempo porque eles precisam, eles sentem a necessidade de estar renovando o tempo todo para se sentirem maiorais, né? A mulher, quando chega numa determinada idade para ele, passa a ser desinteressante para ele. Aí ele procura as mais jovens, aí aquela completa a idade, aí ele descarta e vai, e assim sucessivamente. Então você precisa entender que o problema não é você. E aí você reconstrói sua vida e amor em primeiro lugar e, acima de tudo, Deus. E pronto. Deus, terapia em dia, você vive uma vida plena. Você vive muito feliz. Pode ter certeza disso. Mais alguma coisa, irmã Verli, irmã Elizabeth? Por mim, Deixa, acho que pode Tá me finalizar, né? ouvindo? deixa só que alguém colocou assim, então o segredo é não confrontá-lo e depois chorar sozinha a pior solidão que tem. Que dor. Não, não é esse, não foi nesse sentido que a gente quis falar. É que a pergunta era como lidar com o arrogante, né? Então, no momento, provavelmente que quem está lidando com o arrogante não é o primeiro ataque de fúria que ele tem. Já teve outros, né? Já convive com esta pessoa. Então, né, naquele momento, é não confrontá-lo. Mas isso não quer dizer que é para aguentar a situação toda, né? Aguentar essa situação sempre buscar ajuda, buscar terapia, buscar profissional, buscar alguém para te ajudar. Porque se você já vem vivendo essa situação há algum tempo, já vem vivendo essa situação há algum tempo e não conseguiu sair dela sozinha, então o ideal é que se procure ajuda. Não é, a gente não está aqui dizendo, baixa a cabeça, aguenta, fica. É para naquele momento, até por uma questão de proteção, porque aquele que é arrogante, ele tem a fúria. E no momento da fúria, da raiva, ele não vai pensar. É onde acontecem os casos de agressão. A maioria dos casos de agressão veio por causa de um confronto, né? De revidar.
Então, o que a gente fala é no sentido de proteger o outro, né? De proteger o outro. Não é porque a pessoa tem que aguentar isso toda a vida, é naquele momento, né? Tem que colocar eles nos seus devidos lugares, né? Exatamente. Mas isso faz como? Tem que fazer de forma buscando ajuda, como eu já falei, né? Normalmente as pessoas já vêm sofrendo com isso há bastante tempo, né? Então, e aí buscar ajuda, juntar provas. É claro que nesses casos, quando a saúde mental, quando a tua saúde física está em risco, é ideal que procure até, né, justiça, meio judicial também para resolver, porque não pode a tua saúde estar em risco e até mesmo da tua família. Então, nesses casos, sim. Vamos ver? Se eu não Qual tivesse profissional, filhos, eu ia orar.